há uma estratégia nesse trabalho. Então, primeiro, nós estamos desenhando há quase 2 anos um modelo de tributação sobre o consumo para substituir esse monte de tributo que incide sobre o consumo, ICMS, PIS/COFINS, ISS, IPI, por um único tributo nacional, para melhorar o ambiente de negócios. Esse é o primeiro step da reforma, e depois ela mira nos tributos chamados diretos, como imposto de renda, contribuição social sobre o lucro, para buscar a progressividade do sistema. Acho que tem um primeiro step que é melhorar o ambiente de negócios, e depois buscar a progressividade do sistema, sempre valorizando 4 linhas básicas do nosso centro, que é sempre buscando simplicidade, transparência, aí como proposto no fórum, neutralidade do sistema, que não seja um sistema que induza planejamento tributário, que não induza espertezas em relação ao uso da legislação e das formas jurídicas, e um sistema que induza igualdade nos seus planos. Então, a gente começa agora tratando a tributação sobre o consumo, que é a mais importante, tanto para a arrecadação como para o ambiente de negócios. Depois a gente vai para o imposto de renda, indo para a folha de salários e, finalmente, a tributação sobre o patrimônio e a transferência de propriedade e causa-mortes. Então, esse tem sido o nosso trabalho, e a gente vem discutindo isso com o governo, vem discutindo isso com a sociedade, vem discutindo isso com as empresas e buscando estrategicamente estreitar esse diálogo para ter pronto todo o sistema para oferecer para os candidatos à presidência da República em 2018. Normalmente uma reforma se faz no primeiro ano de governo. Então a ideia, tanto do Centro de Cidadania Fiscal como da Fundação Getúlio Vargas, onde eu trabalho e dou aula também, a gente oferecer para os candidatos à presidência boas opções e com uma grande inovação aqui do nosso trabalho. No lugar de ter simplesmente um PowerPoint que defende a reforma, tudo isso está estruturado em notas técnicas do site do Centro de Cidadania Fiscal. Nós estamos escrevendo a legislação, a gente substitui mais de 10.000 páginas de ICMS, ISS, PIS/COFINS confusas por apenas 5 páginas do novo imposto, e uma emenda constitucional que reduz a Constituição, que tem mais de 6.000 palavras hoje em dia, para cerca de 1.900 palavras. Então, a gente está cuidando do design jurídico para efetivamente simplificar o direito e simplificar a vida do contribuinte que sustenta esse país. Eu, pessoalmente, acredito que hoje, na situação que nós estamos, a única solução possível é acabar com o que existe e criar um novo sistema tributário no lugar desse que existe. Agora, fazer isso com uma transição. Fazer isso com uma transição para que não seja traumático para ninguém. Então, a nossa proposta é que esses 5 tributos que eu falei sejam substituídos por um único novo imposto, que a gente está chamando de Imposto sobre Bens e Serviços, é um imposto do tipo IVA, Imposto sobre Valor Agregado, que funciona no sistema de débito e crédito, é não cumulativo, que no fundo é um imposto sobre o consumo que é cobrado ao longo da cadeia de produção e comercialização. E a gente propõe que essa transição seja feita para os contribuintes ao longo de 10 anos, 2 anos de teste e 8 anos de transição, em que seriam progressivamente reduzidas as alíquotas dos tributos atuais e aumentada a alíquota do imposto novo. E isso, na verdade, permite fazer a transição mantendo a carga tributária totalmente constante, sem prejudicar os contribuintes e sem prejudicar o setor público. E, além disso, nós estamos propondo que na distribuição da receita entre a União, Estados e municípios, porque isso vai ser um imposto só, para o contribuinte um único imposto, cuja receita vai ser distribuída entre a União, os Estados e os municípios. E a gente está propondo que nessa distribuição tenha uma transição ainda mais longa, de 50 anos, para que não tenha nenhum efeito traumático na gestão das finanças estaduais e municipais. Eu diria que essa pergunta tem 2 respostas, né? Tem a resposta ideal, que é a reforma tributária possível, aquela que enfrente todo o anacronismo, toda a complexidade, toda os efeitos negativos do nosso atual sistema tributário, que tiram da empresa brasileira a capacidade de competitividade, que criam um sistema tributário que não é inteligente, que não favorece o crescimento do país
né, e, acima de tudo, que tem aspectos de natureza regressiva que são muito nocivos à população como um todo. Então, essa é a resposta ideal. A resposta pragmática, ou seja, no sentido do que é possível realmente fazer, na minha opinião, neste primeiro momento, sendo absolutamente pragmático, que minha escolha é a outra, é desonerar o contribuinte brasileiro em relação a toda a complexidade que hoje há no nosso sistema tributário. Simplificar, desonerar o contribuinte brasileiro de toda a complexidade, de todo o encargo tributário associado ao cumprimento das obrigações tributárias acessórias que acabam tendo uma carga tributária que, somado ao imposto em si, fazem com que a nossa competitividade, a competitividade da empresa nacional fique absolutamente prejudicada. Cada caso é um caso, dificulta a vida do contribuinte, dificulta a vida do fisco. O fisco perde porque ele tem que lidar com essa matéria-prima complexa e tem a sua imagem pública desgastada. Do outro lado, os contribuintes, eles têm que lidar com uma insegurança jurídica e custos de conformidade elevadíssimos que não geram valor na cadeia produtiva do país. E também perde a sociedade, que não sabe qual que é a carga tributária que paga e, além disso, não consegue ver a relação entre tributos e prestação de serviço público, essa necessária relação. Então, na nossa visão, a reforma tributária ela é mais do que necessária, ela é urgente, ela é relevante. Do jeito que está, não dá para ficar, não adianta mudanças incrementais, precisamos de coisas estruturais que resolvam o problema. E a gente está, da forma que está, condenando o sistema tributário, o manicômio, não dá nem para falar de sistema, porque sistema requer um ordenamento, requer regras. E o nosso manicômio tributário, ele condena o nosso país à pobreza e condena o nosso país à irrelevância no concerto internacional da competição dos países, das nações.